Vamos falar agora como é que faz conversão de produto, né? No legado, que tem gente que ainda está operando o DOF legado, como que a gente faz? Tem lá nas transações, tinha o item conversão de produto. Então, você clica lá na linhazinha azul no link, ele abre essa tela aqui. Tem os dados da origem, e aí você vai, ou seja, né, você pode trocar o pátio aqui, você pode ter mais de um pátio, então você seleciona qual que é o pátio do qual você quer fazer indicar que foi feita a conversão. Aí você vem aqui embaixo, material produto, e seleciona o que, que você vai converter. Ó. Ele abre uma lista de materiais, né? Ah, eu vou selecionar lenha, vou transformar lenha. Ah, eu vou fazer carvão, né, com a lenha, porque lenha só vira carvão e cavaco, lembre-se disso. Ah, não, eu tenho uma tora, aqui, ó, de cedrinho. Eles não ensinaram, tá como fruteira aqui, falando. Nome popular é um horror, gente. Não se apeguem aos nomes populares, tá? Eles chamam, por exemplo, a cupiúba, né, que é nome popular também, a golpia glabra, eles chamam de peroba, mas peroba é do gênero Aspidosperma, uma madeira nobre. A golpia não, é uma madeira mais, né, aquela fede, sabe? Uma madeira bem fedida que tem na madeireira, é golpia glabra, avermelhada, é bem comum. E o pessoal fala, pereira fedida, pereira do norte, mas não é. É outro gênero. Então, aqui tem até uma cupiúbazinha aqui, uma golpia glabra. Mas cada região fala de um jeito o nome popular. Então o IBAMA insere no sistema porque o pessoal fala, se eu chamar por outro nome, não consigo vender, porque ninguém conhece por esse nome. Então o IBAMA atende para o nome popular. Mas a gente se fia no nome científico, tá? Então ele seleciona aqui, por exemplo, a tora de cedrinho, né? De cedro, Erisma uncinatum. E aí ele vai falar o que ele vai fazer com isso daí, ó. Aqui, a tora de cupiúba. Peguei uma tora de cupiúba, tem a cubagem dela, eu vou falar o que eu vou fazer com ela, vou selecionar ó, que produto que eu vou fazer, em qual quantidade. E o fator de conversão vai ser automático, tá? Cada produto, de acordo com a atividade da empresa, vai ter um fator de conversão automático. Lembra que eu comentei, por exemplo, que do cavaco é 100%? Né? Porque não tem sobra. Toda madeira vai ser picada. Então você não tem perda. 100% da tora vira cavaco. Então aqui seria 100% no caso de cavaco. Então, dependendo do que você vai fazer, ele calcula aqui o fator de conversão. Tem também no anexo da IN 21 de 2014. Não lembro qual anexo, se é o 3, 1 ou 3, mas tem lá os fatores de conversão. E aqui, se for gerar resíduo, a quantidade também. Né? Que às vezes fica pedacinho, fica cubinhos, fica, né, que você não vai poder aproveitar. E aí você clica em converter. Ó, aqui, né, você põe o que você vai fazer, né? Vou fazer bloco, vou fazer tábua, né? Volume do produto processado maior que o permitido. Ó, ele não autorizou, tá vendo? Então, o que o cara pôs aqui? Ele quer transformar essa tora em prancha, em 10. Deixa eu tirar aqui que eu não tô enxergando, ó, em 10 pranchas. E aí, pela medida da prancha e pelo tamanho da tora, o sistema bloqueou. Falou, não dá pra tirar 10 pranchas dessa tora, você tá fazendo mágica, milagre. Então, ele bloqueou. Então, veja que todos aqueles índices lá que tem nos anexos daí, ele tá tudo cadastrado dentro do sistema DOF, tá? Ele que regula como é que funciona esse... Então, não é a casa da mãe Joana, né? Você não pode inventar o que você quiser aqui dentro do sistema. Tanto tudo ok, você corrige aquela quantidade, aí fala, confirma a conversão, né? Uma conversão não pode ser desfeita. E isso é muito importante. Cuidado na hora de fazer a conversão. O pessoal liga lá pra gente chorando, falando que não prestou atenção, que fez errado. Não é o tipo certo, que não sobrou a quantidade de resíduo que ele pôs lá, que vai dar problema. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem como desfazer a conversão. Então, prestem muita atenção na hora de converter. Vejam certinho antes, né? No DOF+, a gente até botou esse aviso. O botão para iniciar a conversão só vai estar disponível para usuários inscritos no CTF-app com atividades relacionadas à serraria e desdobramento de madeira. Além disso, como a gente falou, ele precisa ter a licença ambiental válida previamente cadastrada pelo órgão ambiental competente. No legado, ele também precisava disso, mas o botão estava lá disponível para ele. Ele via e aí bloqueava e avisava, ó, você precisa tal coisa, né? O DOF+ não avisa não, tá? Ele simplesmente não existe esse botão da pessoa. E não adianta só, muitas vezes a pessoa tem a LO, apresenta pra gente e a gente cadastra e ele não consegue fazer a conversão, porque ele não tem atividade do tipo 7. Lembra que a gente falou na aula do licenciamento? Isso vale para as madeireiras também. Para fazer a conversão de produto, precisa ter atividade relacionada a serraria e desdobramento de madeira. Então, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, tá? Que são aquelas de fabricação de móveis, de desdobro, né? Então, todas aquelas atividades vão liberar aqui. Então, tem que ter as duas coisas. A LO e a... Nossa, ficou no meio aqui, hein? Não, eu que voltei em vez de... Tô doidinha. A LO e a atividade no CTF do IBAMA. Aí você fala, mas eu sou comércio. Aí eu vou tirar a LO, você até me fala que eu não tenho que tirar a LO, que eu sou dispensável. Como é que eu faço? Porque eu tenho maquinário, e apesar de eu ser comércio, eu sou uma madeireira enorme, eu faço muita conversão de madeira e tá dando problema no meu saldo. O que que eu faço, né? A primeira coisa se você é uma madeireira com serraria, é alterar o contrato social. Incluir lá, você não é só comércio, varejista, atacadista, né? Então, se isso não consta no seu contrato social, incluir atividade de serraria no contrato social. Aí a CETESB vai emitir LO, porque você tem maquinário para fazer desdobre e reserra de madeira. Se você for realmente um comércio, por exemplo, a loja de material de construção, você é comércio, você não é serraria, porém, você, como eu falei, corta muito madeira, gera muito esse tipo de diferença, a gente pede para apresentar uma dispensa de licença, que o órgão ambiental emite, o órgão licenciador emite, que ele também vai ter um número de série e o prazo. Aí a gente consegue cadastrar isso como licença de conversão e consegue liberar isso para o comércio fazer e deixar o seu saldo regular. Mas como eu falei, é para casos de comércio que fazem muito isso, né? Porque não vai dar, senão não dá uma diferença significativa no saldo dele, né? Se ele corta de vez em quando, diminui lá uma madeira, não vai fazer muita diferença. Aí cabe cada um ponderar, né? Como que é então no DOF+, a conversão de produto? Ele vai, de novo, né, DOF+, sempre entra na página de origens, então ele vai selecionar qual origem que tem o produto que ele quer converter. Então ele selecionou um pátio ali, o segundo de baixo para cima, e vai ali à direita e seleciona a serrinha, que é o item da conversão de produto. Eu preciso falar uma coisa que eu acho que eu não falei antes, ou falei, não me lembro, mas vou relembrar agora, só para que no DOF+, ele nunca vai mostrar todos os itens que a gente tem de uma vez na página, seja no saldo, seja aqui, por exemplo, no pátio, né? O saldo do pátio dele aqui, por exemplo, ó, a gente tem que ficar atento, ó, aqui embaixo está mostrando quantos registros estão aparecendo por página. Geralmente o padrão é 10, mas a gente consegue alterar aqui. Mas vejam, se você olhar aqui à direita, que ele tem um total de 8 itens no pátio dele. Então a pessoa entra lá em itens, vê 5, eu só tenho 5 coisas no meu pátio, mas não tem não, você tem 8 coisas no seu pátio, a polícia vai olhar as 8 quando for fiscalizar. Então, o IBAMA, né, ou o órgão que for fiscalizar. Então, só para relembrar, que eu não lembro se eu falei isso quando eu mostrei o DOF+, a primeira vez, fiquem atentos com isso daí, tá? Para vocês verem o seu saldo. Eu vou falar de novo daqui a pouquinho. Quando eu for falar onde você tira o seu relatório de origens, mas lembrei agora, achei melhor falar. Então, você entrou lá na serrinha,
ele abre o que tem dentro desse pátio que você selecionou. Você vem aqui à direita no alto, clica em conversão. Aí ele vai abrir para você, ó, clicando na opção, né, adicionar ali à direita, ó, editar itens detalhados, ela vai abrir uma nova janela para a gente selecionar os itens que a gente quer converter. Para realizar a adição do item, o usuário deve selecionar o código de rastreio origem e preencher a volumetria desejada para a conversão. Gente, código de rastreio origem é o nome da tábua ou da peça lá no sistema do Office. Lembram aqui, ó? Ó, aqui o código de rastreio. No caso, essa madeira tá no Maltex aqui dentro. O código de rastreio dele é esse aqui, ó. Ele vem do Maltex, esse item, né, que ele selecionou. Ele selecionou lenha. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui na lista, ele tinha várias coisas. Ele selecionou lenha, eu vou converter a lenha. E clicou ali em adicionar editar. Daí ele abre uma nova página, como eu li ali, ó. Dentro dessa nova página tem o código de rastreio dessa lenha, ou seja, da onde que essa lenha veio, o nome dela lá no sistema de rastreio do IBAMA, né, que a gente já falou o que isso significa, né, esse código, e quanto tem de lenha. E aí você vai falar quanto que você quer converter. Então aqui no caso tem 28.9989 e eu quero converter 10 metros cúbicos, no caso estéreis, né, porque é lenha. Aí ele vai perguntar o que você quer fazer com essa lenha. E aqui no caso, como eu falei, só tem duas opções, carvão e cavaco. Ele escolheu fazer carvão com essa lenha, carvão vegetal, e colocou a quantidade. Daí o sistema automaticamente põe o índice de conversão aqui, né, então ele converte 30%, o resto vira fumacinha e vai pra lenha. Perda bem grande, né? E aqui embaixo ele põe o quanto que tem de perda, 66%, né? Em volume dá 6 metro-estéreis, né? No caso, que é lenha. E aí você clica em confirmar, né? Aí ele volta para outra tela aqui, ó. Entra aqui o item. Observe que ao preencher o quantitativo, então você preenche aquela telinha, o sistema vai exibir, como eu falei, o fator de conversão, não permitindo extrapolar o coeficiente. Então, não dá, como tem muita perda, você não vai conseguir fazer 10 de 10, por exemplo, né? Você vai fazer 6. Você vai, no caso, 4 lá, né? Você quer converter 10, vai resultar em 4 de carvão só. Porque vai ter uma perda muito grande nesse caso de conversão, desse tipo de conversão. Então, o sistema bloqueia, né? E aí, de novo, falando que todos isso aí tá, ó, tem na resolução CODAMA 411 que atualiza a 497, tá? Então, essa é a versão mais atual. Então, ó, ele está aqui cadastrado, a conversão que você quer fazer, você pode pôr várias, não precisa ser uma de cada vez, pode pôr várias conversões, e depois clicar em converter, certo? Conversão feita, é isso aí. Outra atividade, destinação de produto, no DOF ligado e no DOF+. O que é a destinação de produto? É um registro obrigatório, como eu falei, né, da utilização do produto florestal, especialmente para as conversões de produtos florestais para os empreendimentos licenciados. Tem que ser registrado até o dia subsequente à transformação ou beneficiamento. Então, aquilo que eu falei, eu produzir um móvel, tem que avisar. Consumir na obra, tem que avisar, né, no sistema. Por quê? Para ir baixando aqueles itens, né? E tem que ser registradas as perdas e obedecer os coeficientes volumétricos, como se fosse na conversão, né? Você vai registrando as perdas bonitinho. Como é que isso é feito? Você acessa o sistema, né, o DOF+, ou o DOF antigo, e as opções que aparecem lá, eu trouxe aqui, que eu falei que aparece no sistema, não trouxe a tela, mas eu trouxe a lista, né? Comercialização de palmito, industrializado, então você já empacotou, empacotamento de carvão, geração de energia térmica, queimar, né? Indústrias de compensado, insumo ferroviário, insumo para instrumento musical, insumo para produção industrial de madeira, perda em processo de conversão, olha só, se não deu certo lá a conversão, você pode pôr aí também. Fica aqueles pedacinho toquinho que nem saiu lá na porcentagem, mas você não vai mais comercializar. Você indica aí, ó, perda, essa madeira já era. Uso de óleo essencial na indústria química, uso em construção civil, uso em siderurgia e metalurgia. Então você vai indicar o que aconteceu, né, com a madeira, dentro do sistema. Aí, ó, no DOF legado, você acessa aquele link azulzinho, destinação, e vai informar qual que é o item que você tá destinando, né? Vai falar qual que é o item que acabou aqui, e vai informar a destinação. Aqui tem as opções, ó. Perda, mortalidade de produto florestal, indústria de compensado, uso em construção civil, e também outros tipos aqui também, além daqueles ali que são os principais, tá? E você indica para que você usou, e isso já ele pergunta, né? Confirma? É isso mesmo? Aí você dá um ok, a destinação final também não pode ser revertida. Então também tem que prestar atenção na hora de fazer. No DOF legado, desculpa, no DOF+, é aquela página inicial das origens, você seleciona o pátio que você quer trabalhar e vem aqui, ó, nesse simbolozinho aqui, que é o símbolo para a destinação, tá? Aí ele vai abrir essa outra tela aqui, você vai selecionar qual item que você quer dizer que foi embora, né, que destinou, e clica em destinação aqui do lado superior direito. Opa, tô voltando em VG, agora foi. Aí ele vai abrir essa outra telinha, em que você vai informar aqui, ó, qual que é a destinação. Você preenche aqui, ó, né, empacotamento de carvão, geração de energia térmica, tá? Tem um lapisinho aqui, você vem em editar, e você seleciona qual que é a opção que você quer. Daí, dando tudo certo, você clica em destinar, tá bom? Você não põe da sua cabeça que tá escrito aqui não, na hora que você vem escrever, ele também puxa uma lista, tá? Que eu não trouxe a tela. Aí você clica em destinar, e ele destina a madeira, sai do sistema, ela não volta. Cadastro de unidade transportadora é um outro serviço que é só no legado. Também está na lista do IBAMA para isso passar para o DOF+, mas por enquanto toda a gestão é feita no DOF legado. Então, se você tem um veículo para entregar as madeiras da sua loja para os seus clientes, você tem que acessar o DOF legado e fazer esse cadastro dele lá, certo? Você entra no DOF legado, naquele linkzinho lá nos itens de cadastros, né? Tem lá cadastro de veículo, lá no primeiro menuzinho. Você clica lá e vai abrir essa tela, onde você vai informar as informações, os dados do veículo, igual ao documento do veículo. Renavan, tipo de carroceria, preço máximo que ele comporta, por tipo de produto, que tipo de veículo é, se ele é um reboque, se ele é de carga, né? Às vezes tem que cadastrar os dois, o que vai puxar o de tração e o que vai carregar a carga, né? E os dois saem juntos pro DOF. Então aqui, ó, na marca tem também ó, as opções disponíveis, né? Tem marcas disponíveis, tem os tipos de veículos disponíveis e tem os tipos de carroceria disponíveis também. Dependendo aqui, cada uma vai caber uma certa quantidade de madeira. Como eu falei, na hora que você cadastra, já está pronto para uso esse veículo. Se você entrar para alterar qualquer informação do veículo que já estava cadastrado, ele bloqueia. E aí você tem que pedir para nós a liberação do veículo suspenso. Lembra que tinha um serviço lá também que eu coloquei? Então, por medida de segurança, se você alterou algum dado, vem para o órgão ambiental desbloquear. E aí a gente vai pedir a cópia do documento, vai checar se está em nome do dono da empresa mesmo, do pátio, né? Todas as informações e libera o veículo. Eu tenho uma dúvida. Em Pode relação falar. ao cadastro de veículo, eu sei que não é tão comum, mas e se o transporte for aéreo ou marítimo? Como que faz esse cadastro? Não sei. Sendo bem Não é comum. sincera. Como aqui a gente pega mais caminhão mesmo, né? Uhum. Eu já peguei DOF que uma parte veio por trem.
Mas Ah, aí ele tem a informação da rota, mas no DOF, porque já tinha a placa do veículo, ele deve ter parado no transbordo e emitiu um novo DOF, né, que é o procedimento. uhum, Realmente não sei como que ele coloca. Na hora que ele vai emitir o DOF, ele vai avisar que o transporte vai ser aéreo, até para calcular os prazos, né? E aí eu não uhum. sei que tipo de informação ele tem que pôr. Se é o número do voo, a data do voo, a destinação, que é o aeroporto que pousa, né? Deve ser alguma informação nesse sentido. Até porque não vai ter fiscalização durante o voo, né? Ele vai parar o avião, igual para o caminhão na estrada, né? Ah, Como você tem tá na rota errado. errada, hein? Uhum, Né? Então ele vai ver na hora que chega no aeroporto, passa pela Polícia Federal e pelo IBAMA, né? uhum. Então acho que deve ser algo assim, o número do voo, mas nunca vi. Vou dar uma olhada no manual do IBAMA, ver se tem. Tá bom. Boa pergunta. Ótima pergunta. E no Tá bom. norte vai muito de barco, né? No começo, aquele Aham. primeiro trajeto, o pessoal Eu joga as imagino, balas, porque o acesso daqui pra lá é difícil, né? se transportam por balsa até um período Uhum, e depois que entra no caminhão. Mas aqui chega de caminhão, né? uhum. Entendi. Então eu nunca vi. Mas é uma boa pergunta, fiquei curiosa agora também. Mas deve ser isso, né? E aí a fiscalização é feita no porto ou no aeroporto, quando dá embarque e no Sim. desembarque da carga, né?